Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e eu estou aqui mais uma vez, graças a Deus, com muita honra, alegria, prazer e satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Tudo isso daqui, queridos, é com muita simplicidade, apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha diariamente com muita alegria para gerar uma cultura de leitura bíblica diária na sua casa, na sua família. Então, em nome de Jesus, se você acredita que esse tipo de conteúdo é relevante, por favor, me ajuda a que o canal cresça e chegue a mais pessoas, para que esse evangelho do reino possa ser pregado a mais vidas e mais vidas seja transformada. Então, seja aqui um parceiro. Como é que você pode me ajudar? Curtindo, comentando, compartilhando esse material se você achar que ele é relevante e também seguindo o canal, não deixando de seguir, porque todos os dias vai ter conteúdo da palavra de Deus para alegrar o seu coração, ok? Então chega de introdução, vamos agora direto ao ponto, direto ao assunto, porque hoje a porção também é muito relevante, alguns cenários muito baixos na história de Israel, mas é necessário contar toda a história. Então é o livro de Juízes, capítulo 9 e capítulo 10. Então vamos entrar no conteúdo de hoje. E a porção de hoje começa com um capítulo, queridos, recheado assim de muitos pecados, traição, morte, mentira, conspiração, tudo isso derivado do quê? Tudo proveniente do quê? Do fruto da queda de Israel, da queda moral de Israel. Porque após a morte de Gideão, Israel fica quem? Sem uma liderança estabelecida. Porém, nós devemos lembrar que Abimeleque deixou 70 filhos. Isso daí já está cheirando a um problema que viria, e veio. Um problema gigantesco. Até que um dos seus filhos, Abimeleque, resolve, através de um plano sórdido, fazer o quê? Eliminar todos os seus irmãos, para que ele sobrasse e se tornasse como se fosse uma espécie de líder, rei de Israel. E assim Abimeleque faz, tá? Abimeleque, que era filho de uma concubina, nem de uma das esposas de Gideão. Olha o problema. Essa concubina era da região de Siquém, e Abimeleque ele vai adiante e cumpre o quê? O plano de matar, esse plano macabro de matar todos os seus irmãos. Porém, um dos seus irmãos, chamado Jotão, o menor dos seus irmãos, ele se esconde e acaba escapando. E a partir dele escapar, ele se levanta sobre Israel e lança uma maldição, uma espécie de maldição sobre a vida de Abimeleque, tá? E essa maldição lançada, e esse tipo de atitude de Abimeleque, obviamente, não agradou em nada o coração de Deus, pelo contrário, acendeu a ira no coração do Senhor. E essa maldição lançada sobre Jotão, no qual apontava para que Siquém se voltasse contra Abimeleque e Abimeleque se voltasse contra Siquém, isso daí foi a maldição lançada por Jotão, porque Siquém, essa cidade, ajudou Abimeleque a tramar o assassinato de todos os seus irmãos, né, desonrando a casa do seu pai Gideão, ok? E 3 anos após estar à frente dessa liderança de Israel, né, por Abimeleque, Deus permite que Siquém, que tinha ajudado na trama de Abimeleque, se volte contra ele, e Abimeleque começa a lutar contra quem? Siquém. Então é um destruindo o outro, a partir de uma peste de maldição. Devido à sede pelo poder, Abimeleque mata toda a sua família. Isso é terrível. E mais adiante, Abimeleque ele consegue conquistar, matar e destruir todos os moradores de Siquém. Olha que desenrolar cruel, olha que parte da história baixa de Israel, né? Além de destruir tudo, de matar todos, de destruir, ele queima toda a cidade. Porém, Abimeleque, em sua ânsia sanguinária de conquista, ele continua avançando para subjugar outras cidades de Israel a partir da força, a partir do braço. Então, ele não tinha nada de Deus, apenas uma ambição. E ele vai avançando até chegar a uma cidade chamada Tebas, onde ele acaba conquistando a cidade, apertando a cidade, sendo que essa cidade tinha uma torre muito alta. Então, os moradores que sobraram dessa cidade se refugiaram dentro dessa torre. Todos eles estavam trancados nessa torre e os moradores de Tebas estavam cercados pelo exército de Abimeleque, ok? Então, qual era a estratégia de Abimeleque? Algo que ele já tinha feito em Siquém. Ele ia colocar galhos ao redor dessa torre e ia colocar fogo naquela torre e ia matar todos ali dentro incendiados.
E a partir do momento que eles estão desenvolvendo esse tipo de plano, lá em cima da torre, uma mulher, ela pega uma pedra de moinho, uma pedra gigantesca lá do alto, ela lança e acerta o crânio de Abimeleque. E ali é o final de Abimeleque. Ele até ali, ainda dando os últimos suspiros, pede para que o seu ajudante ali pegasse uma espada e enfiasse nele, porque ele não queria que a história fosse contada que ele fosse morto por uma mulher. Olha só que coisa, que cenário, né? Que fim merecido de Abimeleque, né? Um homem sanguinário, cruel e traidor que matou a sua própria família. E assim se encerra a tirania de Abimeleque. E isso aí é contado assim, né? Esse relato a gente olha e é visto como um período muito sombrio de Israel que nos é contado. Mas essa história começa a mudar no próximo capítulo. No capítulo 10, nós vemos o Senhor começando a levantar alguns juízes e começando a vir mais um período de tempo de paz. Espere no próximo capítulo 10. E chegando à última porção de hoje, o capítulo 10, ali relata o momento pós-morte de Abimeleque, né? Onde Deus ele começa a levantar juízes ali sobre a terra de Israel. Primeiro é relatado sobre o juiz chamado Tola, que julga Israel por 23 anos. E esses 23 anos foram 23 anos de paz. E depois é levantado Jair como um dos juízes de Israel, que julgou Israel por 22 anos, trazendo paz durante esse período. Porém, após a morte de Jair, na sequência, mais uma vez Israel cai aonde? Na idolatria e prostituição. Então Deus permite que eles sejam oprimidos agora pelos filisteus e pelos filhos de Amon, tá? Sendo que agora dura um período longo de 18 anos de opressão por parte dos filisteus e os filhos de Amon. Israel clama ali naquele momento por ajuda ao Senhor, que desta vez descarta ajudar Israel. O cenário está ficando tenso, de tanto altos e baixos, de tanto retorno à idolatria. O Senhor ele rejeita nesse momento agora resgatar Israel e ainda diz mais ao povo, diz para que eles clamem por livramento para os deuses que eles acabaram escolhendo, ok? Então naquele momento ali o Senhor está sendo bem duro contra a opressão que Israel está sofrendo. Israel continua clamando por misericórdia e ele faz o quê? Ele retira todos os ídolos do meio do arraial de Israel e pede para que o Senhor os livrasse, os escapasse pelo menos dessa vez, mais uma vez os escapasse e desse livramento. Mas primeiro eles retiraram toda a imundície que estava dentro do seu arraial, perdão. E após esse pedido, vamos ler agora o versículo 16 para compreendermos melhor o coração de Deus pelo seu povo. Diz assim o versículo 16 do capítulo 10 de Juízes. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde mais reter a sua compaixão diante da desgraça no meio de Israel. Olha que incrível, queridos. Apesar de toda a idolatria, apesar de toda a traição contra o Senhor, naquele momento que nós vemos o povo se mexendo, se movendo, se mobilizando para purificar a terra, para purificar o seu meio, e ali naquele momento de quebrantamento, clamor e adoração, pede mais uma vez, Senhor, nos livra mais dessa vez, mais uma vez, por favor, Senhor. Ali diz a palavra que o Senhor não pôde mais reter a sua compaixão, né? Por causa de quê, queridos? Por causa de um sentimento de amor do Senhor para com o seu povo, mas também um sentimento de aliança, né? Da aliança estabelecida lá atrás com Abraão, Isaac e Jacó. Então, portanto, queridos, a gente já está chegando ao final desse conteúdo. Eu gostaria de encerrar essa porção hoje refletindo um pouco sobre esse último versículo, que aponta para o caráter redentivo, de compaixão do Senhor, né? Porque apesar de toda a infidelidade recorrente de Israel, Deus ele se inclinou em misericórdia em favor de corações que se arrependeram. Então o Senhor ele só aceitou se mover para socorrer Israel a partir do momento que o quê? Eles se moveram antes e se moveram numa direção de se purificar, de santificar, de retirar tudo aquilo que está errado do seu meio, né? E eu quero deixar essa palavra para que você pense um pouco sobre isso, sobre será que existem coisas na nossa vida que a gente precisa retirar, limpar, abrir espaços para que Deus entre e se faça presente? Será que esse socorro que nós temos pedindo para o Senhor, talvez não seja, o que esteja faltando talvez seja purificar algo na nossa vida, algum pecado escondido,
algo que algum perdão que a gente deve liberar, porque o Senhor, ele é santo, e ele vem em socorro ao seu povo quando ele encontra uma terra santa. Então, que a terra do seu coração possa ser santificada, separada, para que o Senhor possa vir e nos socorrer com misericórdia e nos fazer assentar à sua mesa, ok? Deus está aguardando que seus filhos decidam se purificar para que ele possa se encontrar com eles, ok? Com essa linda reflexão, eu deixo para vocês aqui, vou deixar para vocês aqui a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou me despedindo, mas eu quero declarar que, se assim for a vontade do Senhor, amanhã nós teremos muito mais, ok? Shalom!